Pai, nós te agradecemos por esse início de semana, por esse segundo dia da semana estar sendo estabelecido em nossas vidas. Declaramos que a tua sabedoria estará em nós e ativando, meu Pai, para que possamos romper poderosamente, para que possamos, meu Deus, sermos cheios da tua vontade e sabemos, meu Pai, por onde caminhar cada dia. Eu quero declarar que a tua majestade esteja nos reinando a cada dia. Guia os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E que a cada dia o teu espírito de sabedoria nos faça ser ativados dentro das escolhas certas a serem feitas. Nós colocamos e sujeitamos todos os nossos passos diante da tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Irmãos, hoje eu quero começar essa temporada falando sobre a obra do gnosticismo. Mas confesso aos irmãos que é um assunto que é muito longo e extenso. Estudando um pouco sobre o gnosticismo, a gente vai ver que a base gnóstica, ela iniciou juntamente com a era cristã. Então, ela é vamos colocar assim, um entendimento bem colocado dentro do início da igreja, né? Então, se a gente colocar aí o gnosticismo, ele é datado, né, de uma, como que eu posso falar? Ele é datado do começo do século I e o século II. Hoje eu quero dar algumas bases, e diferente das outras filosofias que a gente foi colocando aqui, ela é muito ampla. Então, para a gente colocar em assim como, isso daqui é assim, 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 ela vai ser um pouquinho diferente, porque cada vez que você vai colocar, a gente vai ter que estudar um monte de filosofia, no sentido assim, desmascarar um monte de filosofia para chegar nela. Porque o gnosticismo, ele está sempre pautado em uma linha filosófica platônica. E observe, a linha gnóstica foi uma linha que o apóstolo João foi o que mais confrontou. Na verdade, a igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, ela confrontou o gnosticismo de uma forma severa, porque a gnose ela estava dentro do conceito cristão desde o seu início, como eu disse, e por vir de uma linha platônica, ela vinha dessas linhas eruditas, né, desse povo sábio, aonde foi mesclando as coisas ou os ensinos platônicos dentro da igreja. Então, se a gente pegar aí o cristianismo, entre aspas, né, quando a gente começa a colocar deixa eu pegar a palavra, quando a gente pega as misturas dele, uma das grandes misturas que entrou dentro do cristianismo foi o neoplatonismo ou platonismo. Então, os ensinos de Platão, eles entraram violentamente dentro da igreja, porque muitos sábios, né, quando a igreja ela vai aí sai de Jerusalém, ela entra aí para os gregos, para os romanos. Então, muitos adeptos de Platão, muitos sábios, eles acabam se convertendo e aí eles acabam misturando, como eu tenho falado várias vezes, né? Como, por exemplo, Agostinho, que esse se data um pouco mais para frente, mas você vê que esses ensinos platônicos, eles sempre foram misturados no meio da igreja. Então, como a gente fala que essa questão platônica, esses ensinos dessas filosofias, dessas sofias, sempre foram um pouco mesclado dentro do evangelho. E isso é muito perigoso, isso é muito, muito confuso, né? Um dos nomes
dado a gnose, ou gnosticismo, era como era chamado de heresia tiatirense. Abra aí em Apocalipse, porque ele fala da questão de Tiatira, ou da igreja de Tiatira. Apocalipse 2. Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29. Que olhando para esse ponto, é uma ideia, ou seja, é uma ideia jezabélica, né? Porque a Jezabel era a mentora dessa igreja. E diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, do teu amor, da tua fé, do teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profeta, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou eu aquele que sonda a mente e o coração. E vos darei a cada um segundo a vossa obra. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quanto não tem essa doutrina e que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja que essa questão de Tiatira era um nome primeiro dado ao gnosticismo, que seria aí essas coisas profundas de Satanás. A gente vai ter que, como diz, estudar algumas coisinhas para que a gente possa entrar. E vou dizer para você, é muita coisa. Porque quando a gente começa a estudar o gnosticismo, a gente vai ter que ver sobre o dualismo, a gente vai ter que ver sobre um termo chamado, deixa eu pegar aqui, que também emanacionismo, porque a gnose ela é muito ampla e profunda, ou seja, várias filosofias acopladas, fazendo com que se resulta em algo, e esse algo seria a busca do conhecimento, porque a palavra gnose significa isso, conhecer. Então, a base do gnosticismo é o pleno conhecimento que te eleva à frequência do cosmos. Então, toda a base da gnose está isso, essa elevação através do conhecimento. E olhando um pouquinho para um olhar assim, olhando por um ponto, você vai ver que é a busca do conhecimento, e essa busca do conhecimento te levando ao conhecimento humano ou humanista. Então, para mim, é uma das seitas
que mais se enraizou, foi uma das seitas que mais entrou no meio da igreja, distorcendo muitas coisas. Porque agora pega aí os filósofos que vieram se convertendo, né, ou se vieram se rendendo ao cristianismo, que adorava a Sofia, que era para eles uma deusa, ou seja, que são as filosofias, que é a deusa, a Sofia, que é a deusa da sabedoria. Eles pegam toda essa deidade e começam a acoplar isso no meio cristão, entrelaçando os conceitos dos sofismas, né, ou da Sofia, e passa então a acoplar isso, mesclando ou adaptando ao Evangelho, como que dando uma colocada dentro dele, criando, entre aspas, um sincretismo, assim dizendo, né? E passa então a caminhar nesse dualismo, ou nessa visão, pegando aquilo, olha, antigamente a gente pensava assim, mas isso daqui é Jesus, ou seja, é como a igreja romana, que pega todas as estátuas, todos os deuses, e diz, não, isso daqui eram os apóstolos, né? O São não sei quanto é o apóstolo tal, o São não sei quanto é o apóstolo tal, ou seja, cria isso dentro da igreja e continua com a mesma mentalidade agora, cristãomente dizendo. Então, quando isso acontece, isso vem bem enraizado, muitas ideias é bem enraizada, e uma das conceitos do gnosticismo é o aion. E aí você vai entender porque o apóstolo Paulo usa muito esse termo, o Deus desse século. A palavra século aqui é a palavra aion. Ele usa muito esse termo. Então, alguns conceitos e termos que vão ser formatados, resultado ou interpretado pelo gnosticismo, seriam alguns papéis de alguns seres familiares. Então, olha esses seres que seriam Jesus, Sofia e o demiundo. Então, por isso que eu falo que a gente vai ter que trabalhar, então a gente vai ficar um pouco aqui na gnóstica, a gente vai trabalhar vários termos dela, porque vários termos foram enraizados dentro da igreja. E ele começa com o aion. O aion, em muitos sistemas gnósticos, são as várias emanações do Deus superior. Eles vão trabalhar muito com a palavra emanação. Essa questão do emanacionismo. Depois eu vou explicar. Amanhã, eu não vou dizer amanhã eu vou entrar um pouco no que seria o emanacionismo, para a gente entender. Hoje eu quero, na verdade, hoje vai ser bem superficial aqui, eu só estou começando a dar ideia, porque é muita coisa. E ele, aqui, era a emanação do Deus superior, que também era conhecido pelo nome como mônada, que é o supremo ou o absoluto. Eles consideravam como o uno, é a fonte primal do pleroma, ou a religião de luz. Perdão, a região de luz. Então, os aions seria essa luz, que seria o perfeito aion, né? Que seria o perfeito... como que eu posso falar? Seria a perfeição da luz. Essa seria a palavra. Abra a tua Bíblia. Agora, a gente pega para aquele texto que a gente sempre trabalhou. Romanos 12. Eu amo esse texto, por sinal. Romanos 12.
como eu digo, como era algo que estava constante e surgiu no meio da igreja, então muitos apóstolos confrontaram o gnosticismo e a gente não estava ligado no que eles estavam falando, né? Eu já falei esses dias, eu falei aqui, por exemplo, do apóstolo João, né? Depois eu pego um pouquinho dos escritos deles aqui, que também era um confronto à gnose. Ou seja, quando o cristianismo surge, querido, surge um monte de heresia no meio cristão. E aí, foi muito forte. Vamos lá. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra século aqui é a palavra aion. A palavra século, ele está dizendo, não deixe que a tua mente, não deixe que o teu ser seja deformado ou modificado pelo aion. E o aion, né, significa uma eternidade, ou mundo, ou universo. Então, quando a gente vai pegar essa palavra aion, ela aparece várias vezes, os apóstolos confrontando essa dimensão, ou essa característica. O apóstolo Paulo é um deles. Então, você vai ver que ele vai dizer sobre a renovação da mente em Cristo. Não deixe que a tua mente seja modificada, não deixe que a tua mente seja alterada por essa característica, ou esse aion, mas que a tua mente seja submetida ao governo de Cristo. Depois, nós vamos ver, por exemplo, em 2 Coríntios 4:4. Quando ele diz assim, vamos ver o 4:3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra século aqui também é a palavra aion. Então vamos lá. Você vai ver que várias vezes a palavra aion é mencionada, tudo isso daqui é todas as vezes que a palavra aion é mencionada nas escrituras. E geralmente tem um confrontinho contra ele. Porque segundo o gnosticismo, o aion, né, que seria essa plenitude, essa profundidade acontecia. Esse é o lugar onde a profundidade ocorria, ou seja, é a dimensão do cosmo, do aion. Então, alguns textos, né, ou na verdade, a característica principal, né, uma das emanações, ou uma das fontes do gnosticismo inicial, ele era conhecido como o deus Hermafrodita Barbelo, que era o supremo, que era a forma feminina de Deus, né? Deixa eu só colocando. Se a gente for colocar alguns termos aqui, você vai ver que o judaísmo é cheio desses termos. O judaísmo, que ele tem muita coisinha dentro desse que veio pegando, porque lembre-se, o gnosticismo ele surgiu junto com não vou dizer o movimento, né, mas junto com, vou dizer, o cristianismo. Junto aí, quando surgiu o primeiro século, né,
que Jesus ele vem e tal, e faz tudo ali, e a igreja começa a se expandir. Essa mistura platônica dentro da igreja também surgiu. Então, eles foram explicando Deus, tá bem? Através da Sofia. Então, eles foram explicando Jesus, explicando Deus, explicando todas as obras através do conhecimento da Sofia. Então, por isso que eu falo que ela é muito, muito, muito profunda. Então, vamos lá. Deste ser inicial, que é o aion, que é o cosmo, o século, também é um aion, uma série de diferentes emanações ocorria, começando em alguns textos gnósticos, como esse Hermafrodito Barbelo, ou seja, que é o primeiro que foi criado. Deixa eu só explicar uma coisa. Eles não creem no criacionismo, eles creem na emanação. Tudo que existe não foi criado, mas já existia anteriormente. Parece loucura, né? Então, sim, tudo que a gente vê, na verdade, é uma emanação de algo que já existia. Então, desse aion, tudo começou a emanar. Então, o primeiro que se emanou foi esse barbelo, que é essa forma feminina de Deus. De que sucessivamente pares de aion foram emanados, frequentemente em pares masculinos e femininos, chamado de cisígias, que é um termo também dado ao par ativo e passivo. Então você vai ver ligado também muito sobre o yin yang, né, que é a força positiva e a força negativa. Então, segundo eles, os pares, né, eram de 30, foram 30 pares de aions que foram sendo criados. Então, olhando para esse ponto, voltando aqui, como eu disse que hoje só uma introdução, a primeira coisa que eles vão buscar são a cultura de uma espiritualidade ligado ao segundo céu. Então, toda a base do gnosticismo, ela está ligado a um contexto do segundo céu. Olhando um pouquinho assim por cima, toda a base do gnosticismo, toda a base do esoterismo está ligado no gnosticismo. Então, toda a base esotérica, toda a base que a gente vai conectar aí com os zodíacos, vai se conectar com essa parte religiosa esotérica, né, que é a magia, a bruxaria e todas as ias aí, vai estar ligado com a gnose. A gnose em si, ela ensina que ela que ejeta essa questão, por exemplo, das projeções, da saída do corpo para viajar para o cosmo, essa questão da alma, isso daí está tudo ligado à gnose. Ou seja, o gnosticismo é a base central de toda a obra da magia, ou como dizem Tiatira, todas as profundidades de Satanás. Então vai ser interessante, né? E eu quero partir um pouquinho, parar aqui, porque a gente vai ter que estudar cada termo e você vai ver como foi mesclando dentro do cristianismo muitas obras do gnosticismo. Então, irmãos, muitos pensamentos, muitas coisas que foram agregadas no cristianismo têm base no gnosticismo. Ou seja, eu não estou dizendo do puro evangelho dado por Jesus, eu estou dizendo das misturas que foram feitas do decorrente ao século, muitas coisas teológicas. E a gente vai explicar cada uma delas. Na verdade, nós precisamos quebrar muitas fontes gnósticas que recebem muitos conhecimentos que estão infiltrados no meio cristão, que precisamos quebrar. Então, o gnosticismo foi uma das bases do esoterismo, é a base, né, do esoterismo e toda a base da espiritualidade sem Deus. Entenda isso. Podemos ser espiritual sem Jesus.
Esse é o problema, né? Podemos alcançar um nível de espiritualidade sem Jesus. Se a gente for pegar pelas outras coisas, a gente vai ver que as pessoas muitas vezes têm níveis de revelação e espiritualidade, porém sem Jesus. E tudo que nós alcançamos sem Jesus, você está alcançando no cosmo, no aion, e não no terceiro céu. Então o homem pode ser espiritual, o homem pode ser sobrenatural, o homem pode ser tudo, querido, sem estarmos em Jesus. E esse é o problema. Quando nós crescemos na força da alma e não na potência do espírito, quando nós manifestamos com força da velha natureza e não com a transformação da nova natureza pela obra da cruz. Então eu quero parar por aqui, que a gente vai começar a estudar alguns termos. Então pega aqui a gnose, ele vai dar muitas coisas, ou seja, vai abrir muitos leques. Então a gente vai ter que estudar ponto por ponto para chegar na gnose. Então, assim, antes da gente chegar na gnose, a gente vai ter que falar de muitas outras coisas. Então, eu quero parar aqui para a gente começar falando do dualismo, falando do emanacionismo, falando dessa questão até mesmo dos aions, porque isso é interessante a gente saber. E aí a gente vai indo, que está muito ligado aí a essa cultura nossa. Se você tiver, como que eu posso falar? Oportunidade de estudar um pouquinho, estuda um pouquinho sobre isso, é bom para a gente se limpar. Eu não sei se vocês têm entendido o propósito de tudo isso, a gente ministrar sobre isso, a gente precisa se limpar, querido. Essa é a palavra, se limpar de muitas filosofias que foram mescladas ao cristianismo, fazendo com que a palavra de Cristo que recebemos hoje não seja pura, seja mesclada. E aí por isso ela não funciona como deve funcionar. Por isso a gente não vive, eu vou terminar dizendo texto de Romanos 12, que o apóstolo Paulo coloca, que ele diz o seguinte, que eu acabei de ler, né, na verdade. Deixa eu pegar de novo aqui. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que estamos em Cristo e não desfrutamos de Cristo? Por que estamos no Evangelho e não desfrutamos das promessas dele? É simples, porque simplesmente não deixamos que a nossa mente fosse renovada ou transformada ou ativada pela mente de Cristo. E a mente de Cristo está expressa na palavra de Deus. No decorrer desse tempo a gente veio falando isso. Irmãos, deixe que a palavra de Deus te transforme. Não aceite andar em uma espiritualidade sem se submeter ao governo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Cristo revelada. É a vontade de Deus revelada. Então, tudo que você vai fazer, mergulhe na palavra, leia muito a Bíblia, leia muito as Escrituras, leia muito. Eu vou dizer uma coisa, e aqui eu chamo a atenção, né? Nós ensinamos muita coisa a vocês, mas em nome de Jesus, querido, nunca substitua a palavra de Deus pelos nossos ensinos. Nunca substitua a palavra de Deus por um livro. Né? A gente tem aí expresso conhecimento, mas mergulhe nos conhecimentos de pessoas, de autores, pegue conhecimentos e realmente mergulhe, porém, no mesmo nível que você mergulha em um livro, mergulhe na Bíblia. Nunca passe muito tempo só lendo livros. Passe tempo sempre mesclando. Você está lendo
40 minutos, 50 minutos, 1 hora de livro, também leia 1 hora ou 2 horas de Bíblia. Porque você não pode andar só no conhecimento dado por alguém, você tem que ir direto na fonte. Amém? Você precisa mergulhar nisso. E eu estou dizendo isso com todo carinho, de todo coração. Porque senão a gente vai ter uma espiritualidade sem Cristo. E isso é o começo da gnose. Alcançar a sabedoria sem a pessoa de Jesus. E tudo que eu alcanço a sabedoria sem a pessoa de Jesus, eu estou alcançando a sabedoria do cosmo e não do terceiro céu, não da profundidade de Cristo, porém da profundidade de Satanás. Amém? Eu tenho pregado a respeito disso há muito tempo, a obra do engano. Eu vejo hoje muitas pessoas boas, muitas pessoas top, que às vezes, né, eu acabo nas entrelinhas, a gente falando, irmãos, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Porque a gente tem visto que a obra do engano, e são pessoas realmente top, tem pessoas que realmente a gente ama, porém entraram na obra do engano. Por quê? Porque entraram em diversas espiritualidades sem a profundidade da palavra. E 90% das seitas e heresias começaram com uma manifestação de uma experiência sobrenatural. Existe uma das seitas, né, que a gente vê, eu creio que quando a gente terminar isso, a gente pode começar essas questões das seitas. Existe uma que um homem presbiteriano orando, jejuando, e um dia no monte, ele estava ali orando, e aí um anjo aparece para ele e diz assim: por que você está orando para Jesus? Você é Jesus. Aí pronto, saiu essa seita, né? Porque ele orando e teve uma experiência. Ele teve uma visitação angelical. Por isso, querido, a gente tem que mergulhar muito na palavra. Você quer crescer em sabedoria? Cresça na profundidade do conhecimento de Cristo, porém em Cristo. Amém? Para que você não vá conhecer o crístico, porque muitos estão conhecendo o crístico e não Cristo. Então, entra aí na profundidade da palavra. Amém? Falar em profundidade da palavra, eu vou mandar a leitura da semana, que eu estou cortando, parece que os domingos, né? Estou dando férias nos domingos, está sendo bem corrido aí, mas a gente vai terminar essa leitura e a gente vai entrar na próxima estação, terminando essa leitura, nós vamos entrar no mergulho nos 4 evangelhos. Nós vamos dar uma mergulhada nos 4 evangelhos, nós precisamos, nessa próxima estação, começar a trabalhar muito com a pessoa de Jesus. Eu tenho sentido muito essa necessidade de nós nos alinharmos plenamente à pessoa de Jesus. Por isso, os 4 evangelhos sendo bem ativados em nós. Amém? Coloca a mão na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora quebrar, Senhor, toda a obra filosófica que entrou em nossos ouvidos, todas as obras do engano, seja quebrado agora de nós. E pedimos, meu Deus, que a nossa mente rejeite agora, como diz o apóstolo Paulo, rejeite agora toda a obra dos sofismas e das fortalezas que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Pai, tudo aquilo que entrou na nossa mente, nós ordenamos agora, se sujeite a Cristo Jesus. E tudo que não se sujeitar a Cristo Jesus seja arrancado agora de nós. Só deixaremos permanecer em nós aquilo que se sujeita a Cristo Jesus. Pensamentos, agora, se sujeite à vontade de Cristo. Essa é uma ordem em nome de Jesus. Senhor, quebra todas as obras filosóficas que foram manifestando dentro de nós e que o Senhor possa, meu Deus, nos levar a níveis mais profundos,
Ajuda-nos, Senhor, nessa série de palavras, aonde estudaremos, Senhor, essa base do conhecimento que não provém do Senhor, mas segundo o Deus desse século. Nós rejeitamos todos os conhecimentos da serpente, rejeitamos todos os conhecimentos que não provêm de ti, rejeitamos todos os conhecimentos que não provêm da tua glória e da pessoa de Jesus. Espírito Santo nos leva a mergulhar em Cristo, em Jesus, para que possamos conhecer da profundidade do conhecimento de Cristo e tire de nós tudo aquilo que não serve de sacrifício vivo ao Senhor. Tira-nos, Senhor, dessas dimensões, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Deus abençoe e amanhã começamos essa série de palavras. Vai demorar um pouco no gnosticismo. Um grande abraço a todo mundo, os nossos irmãos do Brasil, nossos queridos da Bolívia. Deus abençoe ricamente. Um grande abraço a vocês. E não só tem várias pessoas aqui de várias partes, né? Irmãos dos Estados Unidos, da Europa. Deus abençoe. Estou tentando ver aqui quem está com a gente, mas tem bastante galerinha aqui. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.